Então vamos para as principais notícias políticas de hoje. Lula responde a ataque de Bolsonaro. Jumento é um animal mais simpático e esperto que alguns. Abre aspas, o que seria ofensivo seria comparar um jumento a ele. Isso sim, ofensivo aos jumentinhos que não fazem mal a ninguém. Fecha aspas, ironizou o presidente nas redes sociais. Essa resposta do Lula é em função do Bolsonaro, que decidiu voltar à cena política prometendo que vai ser candidato, mesmo que inelegível, e ainda prometendo que vai vencer o Lula em 2026. Como se não bastassem essas promessas furadas, o Bolsonaro usou o palco para atacar o presidente Lula, porque sem promessas de campanha, sem propostas para a política brasileira, só resta ao Bolsonaro atacar o Lula. De toda forma, o Lula deu uma resposta, mas o que eu posso dizer para vocês sobre esse posicionamento do Bolsonaro é que não dá para o Bolsonaro ser candidato, é impossível reverter a situação de inelegível. No entanto, o Bolsonaro vai prometer para o gado até o último momento que ele vai ser candidato, porque através desse tipo de promessa, o Bolsonaro consegue manter o engajamento nas redes sociais e consegue manter também um capital eleitoral, que é o número de eleitores que ele pode passar, por exemplo, pro Tarcísio ou para qualquer outra pessoa que venha se candidatar na direita e ganhar um bom troco por isso. Afinal de contas, os votos seriam dele e ele está vendendo, né? Atualizações do caso Marielle Franco. Suspeitos de envolvimento no assassinato de Marielle Franco temiam prisão de Domingos Brazão. Segundo o Intercept, investigadores apuram se Domingos Brazão mandou matar Marielle para se vingar de Marcelo Freixo. Leia o trecho de um diálogo entre o filho de delegado e um PM. A síntese do diálogo é que existia a possibilidade da prisão do Brazão. E o motivo, segundo o Intercept, é que o Brazão teria muito ódio aí do Freixo, porque o Freixo trabalhou em movimentos da Operação Lava Jato, que acabou levando o Brazão e outras pessoas para cadeia. Então surge aí uma possibilidade de que o mandante da morte da Marielle Franco seja outra pessoa e não a família Bolsonaro. Mas é lógico, isso é uma das possibilidades. Todas as possibilidades precisam ser avaliadas. Eu continuo acreditando que tem uma relação com a família Bolsonaro, principalmente, gente, porque no momento em que esse assunto, Marielle Franco, surge nas redes, todas as redes do Bolsonaro tentam direcionar o assunto para outras direções e, ao mesmo tempo, os bolsonaristas começam a levantar coisas como caso Celso Daniel, começam a falar do caso Adélio Bispo. Isso dá uma impressão de que há um desespero muito grande por parte do Bolsonaro que solucionem este problema. Temos também a questão de que o exterminador da Marielle esteve no condomínio do Bolsonaro no dia da morte da Marielle, e também temos aquela questão do porteiro do condomínio que disse que quem autorizou a entrada do exterminador foi o seu Jair. Então existe aí uma possibilidade, sim, de que existe uma ligação com a família Bolsonaro, mas isso a gente vai ver aí nas próximas notícias, né, nas próximas avaliações do caso. Agora, indo um pouquinho para aquilo que fere e desespera os bolsonaristas. Vocês vão ter que aguentar 8 anos de Lula na presidência, mais 8 anos de Bolsonaro inelegível. Seria impossível o Bolsonaro vencer o presidente Lula nas eleições, já que o Bolsonaro perdeu do Lula mesmo sendo presidente da República e tendo toda a máquina pública nas mãos. Mas mesmo assim, o Lula se candidatou e disse que não seria candidato à reeleição, mas já começa uma pressão muito grande para o Lula ser candidato em 2026, o que me faz crer que sim, o Lula vai ser candidato, até porque o Lula gera um engajamento político muito grande. Ele conseguiu unir direita e esquerda pela reconstrução do Brasil. E hoje vou trazer para vocês notícias de melhoras econômicas, melhoras nos indicadores internacionais a respeito do Brasil e melhoras em todos os sentidos. Então não dá para continuar reclamando do governo Lula, nem fazendo acusações de que o governo Lula vai cubanizar o Brasil ou transformar o Brasil em um país comunista. E aí o Haddad, que seria o cotado para ser o sucessor do Lula, diz que defende que Lula dispute a reeleição em 2026. E é uma defesa muito consciente do Haddad, porque o Haddad, como ministro da Fazenda, ele está tendo a liberdade de fazer o trabalho que ele foi treinado para fazer, né? Lembrando que o Haddad, ele parece que é professor de economia há muito tempo, então por isso
Obviamente o Haddad no Ministério da Fazenda ele está conseguindo conciliar os interesses dos liberais com os progressistas e fazendo um trabalho muito bom. Agora falando um pouquinho e concatenando notícias, gente, olha, o diretor da NASA diz que a Amazônia está no centro da agenda dos Estados Unidos para o Brasil. Eu queria dizer para vocês que, indiferente de qual é a proposta dos Estados Unidos para o Brasil e quão bonita seja a retórica de defesa ambiental, eu sempre vejo os Estados Unidos como um país que está sempre de olho nas riquezas dos outros países. E aí eu trago para vocês uma notícia um pouco, digamos que lateral, mas tá aí, presidente de Níger, Mohamed Bazoum, né, Níger, é deposto e fronteiras são fechadas pelos militares. Quando a gente vai buscar o que há de riqueza em Níger, para que eles tenham essa luta interna e uma deposição do presidente, a gente descobre que trata-se de um país extremamente pobre, muito pobre mesmo, mas com urânio no seu subsolo. E urânio é uma das riquezas encontradas na Amazônia brasileira, então eu vejo que nós temos aí os Estados Unidos com olho grande na Amazônia brasileira há um certo tempo, isso é histórico, está nos anais do Itamaraty, das Forças Armadas, as várias tentativas dos Estados Unidos de se apropriarem da Amazônia brasileira para vários motivos, mas agora essa proposta aí de uma monitoração conjunta, isso não me cheira nada bem. Márcio Postman será novo presidente do IBGE, anuncia Pimenta. Márcio Postman que vai para o IBGE e não teve nenhum ruído sobre isso, disse o ministro-chefe da SECOM. O ruído que teve sobre isso não foi no governo, ele foi exatamente na mídia, que agora entra em desespero. E essa mídia que entra em desespero é exatamente a Rede Globo, materializada na comentarista Miriam Leitão. E eu falo para vocês, o desespero da Globo, o desespero da Miriam Leitão a respeito de um presidente sério no IBGE é exatamente porque dados refutam opiniões. E os comentaristas da Globo, eles têm trazido muitas opiniões a respeito dos cenários econômicos brasileiros, eles têm dado muito pitaco e eles têm direcionado a opinião pública com informações que não são baseadas em nada. No momento em que a gente tem um presidente do IBGE fazendo as pesquisas adequadamente, a gente tem essa possibilidade de que a Globo inclusive perca valor de mercado. Porque se o IBGE direcionar uma pesquisa mostrando que hoje as pessoas não se influenciam tanto com a Globo como se influenciavam antigamente, o comercial da Globo perde o preço. Então, nós temos uma situação em que um IBGE sério pode fazer a Globo perder muita grana, perder credibilidade, e os comentaristas da Globo passam a meros pitaqueiros, porque o que eles falam a respeito de economia, política e dados que o IBGE pode pesquisar deixa de ser verdade a partir do momento que nós temos pesquisas sérias. Mas aí vem a Miriam Leitão e outras pessoas defendendo a ideia de que um indicado pelo Lula pode manipular os dados do IBGE, mas eu gostaria de dizer que não é possível. A Miriam fala isso e ela sabe que é mentira, porque a Miriam estudou como funcionam as pesquisas nas ciências sociais, e o IBGE não é um cara que vai sair pesquisando o Brasil inteiro, um lulista, um petista que vai pesquisar no Brasil inteiro e manipular os dados para o Lula, não. No IBGE são pessoas sérias que são contratadas ao redor de todo o Brasil, com concurso público ou outros métodos de seleção, e essas pessoas fazem as pesquisas de uma forma muito séria em papel. E nesse momento eu queria dizer que a Miriam, quando ela compara o IBGE da mesma forma que o Bolsonaro falou das urnas eletrônicas, né, que o IBGE seria fraudado pelo presidente do IBGE, ela repete o erro do Bolsonaro, só que com uma pequena diferença. O Bolsonaro queria o voto impresso e no IBGE as pesquisas já são impressas, elas são coletadas na rua. Então a Miriam, ela usa de má fé para tentar desqualificar o IBGE, porque a Globo depende de um IBGE que não funcione. Um IBGE que não funciona dá total autoridade para a Globo dar o pitaco que ela quiser. Um IBGE que não funciona deixa a Globo fazer de conta que ela tem a influência que ela tinha antes, mas ela não tem mais a influência que ela tinha antes. E agora, dando sequência aqui no resumão de notícias, tá aqui o desespero da Globo, e agora
Haddad diz esperar que a Selic caia no mínimo para 12% até o fim do ano. Essa queda na Selic, ela é esperada há muito tempo. Nós temos hoje uma tensão, é o Banco Central tentando puxar o desenvolvimento para baixo, enquanto o governo Lula cria várias formas de puxar o desenvolvimento para cima. E isso tem dado muito certo, né? Haddad diz que o país pode alcançar grau de investimento até fim do governo. O Lira, que todos sabemos que apoiou o Bolsonaro, já reconhece que a melhor classificação do Brasil, ela se dá especialmente em razão do governo Lula. Lira diz que melhora na classificação de risco do Brasil se deve à política econômica do governo. Sobre a melhora da classificação de risco, pessoal, eu vou pontuar aqui para quem não viu as notícias, que agências internacionais têm melhorado a classificação de risco do Brasil no último mês de uma forma expressiva. Enquanto nós temos os bolsonaristas que querem criar teorias conspiratórias de que o governo Lula não estaria dando certo, na vida real, agências internacionais estão melhorando as classificações de risco do Brasil, e essa classificação é a classificação utilizada para investidores decidirem investir no Brasil. Então nós estamos num ciclo de prosperidade, nós estamos num ciclo em que nós estamos diminuindo a miséria, nós estamos incentivando o crescimento e nós estamos vivendo uma diminuição no risco Brasil. Indo agora para a política internacional, dólar é usado como instrumento político, diz Putin em reunião com Dilma. Esse momento é muito importante e eu queria lembrar vocês que a Dilma começou a ser perseguida internacionalmente no momento em que ela propôs isso que hoje ela consegue fazer. É uma proposta de utilizar não o dólar, mas uma moeda comum no BRICS para negócios, pelo menos entre os países do BRICS. E agora nós tivemos essa reunião da Dilma, que hoje é presidenta do Banco do BRICS, com o Vladimir Putin, e estamos vivendo um novo momento da ordem econômica mundial. Apesar de a gente estar vivendo um novo momento da ordem econômica internacional em geral, esse novo momento da ordem econômica mundial, ele coloca os Estados Unidos numa situação de muito maior vulnerabilidade, porque as pessoas usavam o dólar dos Estados Unidos como moeda internacional. Isso dava para os Estados Unidos o poder de embargo, por exemplo, contra Cuba, contra Venezuela, e agora nessa nova ordem econômica mundial vai surgir provavelmente uma nova moeda do BRICS que vai superar o dólar na maioria das relações econômicas, porque olha, a China estando neste ambiente BRICS, ela sozinha vai conseguir com os outros países do BRICS superar as movimentações em dólar. Com Putin, Dilma volta a defender fim da hegemonia do dólar em transações, né, que é a sequência dessa notícia. Muito obrigado, disse Putin a Dilma, agradecendo os esforços por nova estrutura global. Presidente do Níger, Mohamed Bazoum, é deposto e fronteiras são fechadas pelos militares. Essa notícia eu trouxe para vocês em conjunto com a questão amazônica, e isso é uma situação muito importante, porque nenhum golpe se sustenta sem o apoio de uma grande potência. Se tivermos um golpe militar no Níger, esse golpe militar só se sustenta porque os militares estão dispostos a entregar alguma coisa para alguma potência. Aqui no Brasil, nós não tivemos o golpe porque os Estados Unidos deixaram de uma forma muito clara que não apoiariam um golpe militar no Brasil. Agora, esse golpe que aconteceu no Níger provavelmente está ligado à entrega do urânio do Níger, que é uma matéria-prima importantíssima para a produção de energia, uma matéria importantíssima para a produção de armas nucleares, né, das bombas nucleares. E, infelizmente, é uma situação que tem acontecido, né, e que se repete. Nesse momento, eu peço para todos vocês que participaram até aqui que compartilhem com os amigos, e eu volto mais tarde no programa Léo ao Quadrado, às 22h30 no canal Leonardo Estopa, com a análise do Estopa. Valeu, pessoal, e até mais.